Dando continuidade ao nosso trabalho, hoje a gente vai ter uma conversa sobre a pesquisa ação e pesquisa intervenção. Para esse trabalho de hoje, nós enviamos há 8 dias atrás a chamada e com a fala de Michel Thiolin e mais 2 artigos que subsidiam, né? Inclusive, traz mais elementos da fala do professor Michel Thiolin para enriquecer o debate de hoje. Antes da gente começar, provavelmente, o debate, eu queria dar alguns informes para vocês. Então, nós começamos já na ESEF a semana de acolhimento, tivemos no dia 31 uma fala com a direção, com as coordenações, dando as boas-vindas para todos os alunos, e também nessa semana nós temos alguns cursos funcionando pela manhã e pela tarde. Os alunos podem observar, não só nas observações que estão circulando, como você deve entrar. O Marcos Reis explicou isso detalhadamente no dia 31, quando nós fizemos a abertura dessa semana de acolhimento. Estamos na expectativa do dia 8, iniciar as aulas, na terça-feira. Todos os alunos precisam ter acesso e clareza dos seus e-mails. Estamos divulgando hoje no NCTI da UPE, na página da ESEF, o e-mail de todos os professores e o e-mail das coordenações. Com que intuito? Para o aluno ter ciência, caso haja ausência de contato com o professor, que comunique com o professor por e-mail, né? Peça informações, peça mais detalhes. Então, você sabe qual é a disciplina que você vai cursar, sabe qual é o professor, e também tem o e-mail na página da universidade, da ESEF-UPE. Então, estamos fazendo tudo para dar o máximo de comunicação, né, a todos vocês, aos alunos e aos professores, né? Então, dia 8, essa é a intenção nossa de iniciar os nossos trabalhos. Antes de iniciar também, a Adriana me pediu que eu falasse um pouco desse grupo, né? Que grupo é esse que está aqui nesse momento? Então, esse grupo representa não só o programa Ludus, representados por 3 projetos, programa de extensão, por 3 grandes projetos, que é Crianças com Câncer, o idoso, e ludicidade e o idoso, e a ludicidade nas creches. Então, nós temos esses alunos temos vários alunos envolvidos, não só de graduação, mas também de mestrado, que estão envolvidos diretamente em cada projeto. Na coordenação deles, sempre tem um aluno de mestrado, porque para receber os alunos em estágio supervisionado, tem que ter uma pessoa do ensino superior. Então, sempre há um coordenador, já com o curso de Educação Física, junto com os alunos. No projeto do câncer, nós temos Larissa e temos também Dogivânia. No projeto do idoso, nós temos Pedro e temos... como é o nome do rapaz, Pedro, que eu esqueci, que estava... Por favor, microfone. Esqueci o nome dele. João, perfeito. E, além de outros, esses são os que estão à frente, né? E na creche nós temos FU e mais a Poliana. Então, esses projetos de extensão também estão articulados às 6. Nós também trabalhamos com iniciação científica, tanto foram aprovados agora os 4 trabalhos de IC relacionados a essas temáticas pela UPE e 2 pela FACEP, né? Então, a gente tenta articular a extensão com a pesquisa. E dentro desse grupo também existe a linha de pesquisa, que é Ludicidade e Educação Física. Essa linha de pesquisa vem estudando desde o seu início. Essa linha de pesquisa é uma das linhas do grupo Etnos, e a gente vem estudando, nesse período de existência, não só sobre a hermenêutica dialética, do ponto de vista filosófico e metodológico, mas também sobre a ludicidade. Inclusive, muitas de nossas pesquisas, a gente traz referências sobre a ludicidade e também sobre a hermenêutica dialética como método. Nós estamos estudando sobre isso. Recentemente, nós vimos, porque
alguns de nossos colegas pesquisadores estão trabalhando com pesquisa, ação, no campo não só dos idosos, no campo não só com as crianças do câncer, mas também no campo das escolas específicas. Então, nós, recentemente, fizemos um estudo especificamente de Michel Thiolin e Carlos Rodrigues Brandão, trazendo as duas contribuições no que diz respeito à pesquisação e à pesquisa participante. Fizemos uma junção desses dois autores e vimos as aproximações. O que é que se aproxima deles, né? O que está mais próximo da escola, o que está mais próximo das comunidades. Então, nesse íntere, nós vimos a necessidade de aprofundar e vimos que nós temos algumas sequelas e dificuldades de compreensão e a necessidade de mais literatura sobre o assunto. Foi a partir daí a necessidade da gente buscar outras referências. Foi quando eu mantive contato contigo, né, e você deu sugestões daqueles artigos, e eu aproveitei o ensejo e lhe convidei, rapidamente. Eu aproveitei, porque aí, como você tem uma experiência, né, grande em relação à pesquisação, desde a sua dissertação de mestrado, que eu me lembro das lavadeiras, né, e você continuou estudando esse trabalho, então, acredito que você você tem contribuições significativas para nos dar. Veja bem, para nos apresentar. Então, essa é a situação, viu, Adriana, do nosso grupo. Essa situação que nós estamos agora em pé, necessitando, no momento, de mais contribuições para o nosso debate interno, para as nossas pesquisas, né? A gente sentiu a necessidade dos nossos pesquisadores se apropriarem mais da pesquisação, né? Porque a gente sentiu sequelas na hora de escrever, né? Então, nada mais do que aprofundar sobre a pesquisação, né? Então, não sei se você precisaria de mais informações. Eu acho que, a priori... Não, tá bom. Eu me situei, eu me situei. É que, inicialmente, eu pensei que a gente ia conversar com os estagiários, o pessoal que estava lá, que estava na creche, eu pensei que era um encontro do grupo, mas que eles também estariam aqui, entendeu? Mas tudo bem. Mas também eu precisava desse esclarecimento para poder fazer algumas relações. Acho que vai ser legal, vai ser bom. Mas veja, os pesquisadores que estão nas creches, eles também estão aqui. Os que estão no câncer também estão aqui. Todos tá certo. Os da graduação também. Da graduação também. Pós-graduação também. Não estão aqui todos, claro, não estão todos. Mas estão os seus representantes aqui, né? Até porque o momento ele é aberto, mas também ele não obriga a participação das pessoas, né? Ele é aberto. Para que as pessoas possam vir, é comunicado, é aberta a comunicação. Todos que estão no nosso grupo de orientandos têm acesso a essas informações. Então, eu vou, Adriana, passar agora para o professor Pedro, que vai coordenar o nosso trabalho de hoje, tá? Por favor, Pedro Bezerra, você com a palavra. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde à professora Adriana Geres. Nós agradecemos pelo posicionamento em contribuir conosco, tá? No primeiro momento, né, vou falar um pouco do seu currículo, em seguida vou passar as palavras para você. Em seguida, eu vou fazer uma breve reflexão acerca do que você falou, né, para que a gente venha abrir para toda a plenária, para que eles possam fazer suas contribuições, tá? Então, gente, olha, a professora Adriana Geres, ela é professora adjunta da ESEF-UPE, membro dos grupos de pesquisa Etnos e GPEF no Brasil e do Instituto de Etnomusicologia, Música e Dança em Portugal. E ela finalizou recentemente um estágio de pós-doutorado junto ao GPEF na Faculdade de Educação da USP, em São Paulo. Tá? Ela é professora, pesquisadora, que enveredou pela pesquisação no contexto da formação de professores e professoras nos últimos 15 anos em Portugal e no Brasil. Então, com todos vocês estão as palavras da professora Adriana Geres. Um abraço, professora. Obrigada, Pedro.
Um abraço para você também, e um abraço para todos aqui, virtual, né, nessa situação que a gente está. Eu queria muito agradecer a Marcelo, né, quando o Marcelo, e ao grupo todo, e aos pesquisadores que estão aqui presentes, quando o Marcelo falou, né, ele veio, conversou sobre, lançou essa questão, né, sobre a diferença entre pesquisação, pesquisa participante. Aí eu disse, Marcelo, isso aí é uma questão, pronto, né, de entendimento, tem a ver também com linhas mais anglo-saxônicas, mais francesas, enfim. A gente conversou um pouco, ele fez, você quer ir lá no grupo conversar? Eu disse, eu adoro conversar sobre pesquisação. Né? E por isso que eu pedi a ele que botasse, vamos conversar, porque a ideia é mesmo essa, né? Ele pediu algum material, eu enviei aquele material para vocês, que, como eu disse, digamos, um representante mais, digamos assim, de uma linha mais anglo-saxônica, no caso Tripp, e um representante de uma linha mais francesa, né? Na maneira, digamos, de se encontrar com a pesquisação. Embora, obviamente, nos dois textos tem informações próximas, né? Mas, se a gente for olhar os textos, a gente vai ver que um tem uma tendência maior de classificar, né? Classificar os tipos de pesquisação, etc. O outro tem mais uma perspectiva de discutir, digamos assim, a pesquisação em ação, embora o outro também fizesse isso, né? Mas tentando delimitar e delinear muitas coisas, né? No caso, o texto do Tripp. Mas aí é isso, pessoal, a gente está aqui para uma conversa. Fiquem bem à vontade, porque eu vou estar bem à vontade também, certo? Já tá aqui falando. Só queria saber, assim, se tem alguma possibilidade da gente estar com as câmeras abertas, ou se isso pode prejudicar a que vocês participem, né? Tem um colega, quando a gente participa, assim, de reunião, ele diz, vamos abrir a câmera para a gente pensar que é um encontro mesmo, que é uma reunião que a gente está se vendo, né? Então, quem puder e que não for prejudicar o andamento, né, da tarde, eu acho que podia ser bacana a gente se ver, certo? Algumas pessoas eu conheço, eu não sei se conheço todas, Dorje, né, Bela, Naís, Larissa, eu acho que eu conheço, era bom ver, não sei quem é que está aqui, Pati, que eu conheço, Natália, eu não sei, eu preciso ver, gente, para poder eu ter mais... Thaís eu conheço, não, né, Thaís? Acho que não. Thaís não conheço. Sônia, quem é Sônia? Sônia Nascimento, não sei. Enfim, ok, tudo bem, Bela, tudo bem. Eu sei que tem essas situações, mas tudo bem. Bom, então, para a gente ficar aqui nessa conversa, né? Vocês conseguiram... Estão me ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Tranquilo? Ótimo. Outra coisa, vocês conseguiram ver o vídeo e conseguiram ler os textos? Sim, não, talvez. Quem é que mais ou menos... Deu para ver o vídeo, pelo menos? Não, Doge não? Sim, eu sim. Marcelo conseguiu. Vídeo e texto. Thaís, Larissa, como foi isso? Conseguiu ver o vídeo, ler os textos? Também, Thaís? Mais ou menos? Mais ou menos. Pedro? Marrom também, Pedro? Conseguiu? Conseguiu ver o vídeo, ler os textos, tudo? Certo, ótimo, pronto. Então, a gente depois pode trazer algumas coisas do texto para discutir. Eu não necessariamente segui a ordem do texto, mas eu organizei aqui algumas coisas para a gente lançar, tá certo? E a partir daí a gente pode depois fazer essa conversa, né? Eu coloquei aqui, né? Primeiro um deslocamento inicial, né? Que talvez a gente possa fazer, que talvez possa ser interessante. A partir da pergunta de Marcelo, né? Que é a pergunta do o quê, né? O que é pesquisação? O que é pesquisa participante? Aí eu ainda vim com essa história de pesquisa e intervenção. O que é pesquisa e intervenção?
como é que elas se caracterizam? Ou melhor, a pergunta foi mais, né, Marcelo? Qual a diferença entre elas, né? Então, vamos acalmar, a gente já entra logo acalmando essa situação, né? Caracterizando, digamos assim, num momento muito rapidamente essas três perspectivas, digamos assim, né? Três formas de olhar, talvez até para a mesma coisa, mas vamos acalmar isso, a gente caracteriza rapidamente, mas eu queria fazer um deslocamento que eu acho que é o importante quando a gente pensa em pesquisação, né? Mas antes da gente fazer esse deslocamento, né? Acho que ficou claro para todo mundo o que é pesquisação, né? Essa ideia de pesquisação. Vai ter um autor que parte da investigação e entra com pesquisação, né? Como se a investigação-ação fosse qualquer tipo de investigação sobre a própria prática, numa perspectiva de mudança da prática, né? Da minha ou dos outros, isso seria investigação-ação em geral. E quando ele fala de pesquisação, ele está, de fato, falando numa metodologia rigorosa, né, orientada, de recolha de dados, de análise de dados, de produção de conhecimento, de produção de teoria, que tem como mote e movimento, digamos assim, né, essa questão de você estar atuando sobre uma prática e sobre uma mudança nessa prática. As formas de fazer isso são inúmeras, a gente vai falar disso lá. Então, investigação-ação, um grande bojo, não é isso? A pesquisação seria essa relação entre pesquisa acadêmica e ação, né? E ação sobre a prática, a ação de mudança numa prática. As formas são várias, pode ser a minha própria ou a de outros, isso também ficou claro, certo? Isso do ponto de vista de entender o que é pesquisação. Pesquisa participante, né? A gente viu ali, quem viu o vídeo do Tiolan, ele passa muito tempo nisso, mas no final do vídeo, não é? Ele vai. No final do vídeo, ele diz o que é pesquisa participante quando ele traz o livro do João Bosco Pinto Guedes, ponto. Né? A pesquisa participante é aquela que tem muito claramente na sua epistemologia, né? Uma intenção de intervenção social, de mudança social, de ação sobre as estruturas sociais, não é isso? Então, ele faz nho no início, aí ele fica, será que toda pesquisa essa pesquisa não é só no Brasil, internacionalmente. Vocês viram ali também, né, na classificação do TRIP, mais para o final, quando ele fala de pesquisa socialmente emancipatória, participatória, etc. Tem aí umas nomenclaturas em inglês. Sempre que a gente fala, né, dessa participatória, participante, transformadora, emancipatória, a gente está falando de fundamentos, né, filosóficos, fundamentos epistemológicos que estão centrados nessa noção de mudança social e mudança de estruturas sociais, né? Que vem aí, né? A raiz vem aí, eu disse até para Marcelo, né? É interessante porque ele sai de Paulo Freire, essa ideia se desenvolve com Paulo Freire, né? Ele fala de Paulo Freire desde os anos 50, se desenvolve de Paulo Freire para João Bosco Pinto Guedes no Brasil. Quando ele quer dar uma referência de pesquisa participante no Brasil, né, pesquisa com a matriz da filosofia da praxis, que é disso que a gente está falando, certo? Da transformação social, etc. Ele vai para João Bosco Pinto Guedes, que foi um professor da Universidade Federal de Pernambuco, de serviço social, durante os anos 80, né, faleceu em 1995, como ele fala, e ele foi professor de muitos dos professores que se formaram fizeram mestrado em educação nos anos 80 e no início dos anos 90. Eu não sei se o Marcelo foi aluno dele, mas ele dava uma disciplina em serviço social, de metodologia da pesquisa, e quase todos os professores de lá do Centro de Educação, os alunos, digamos assim, né, do Centro de Educação, iam fazer metodologia da pesquisa lá. Eu, por acaso, não fui, mas porque na época eu já era professora, o horário não combinava com o meu, mas foi uma pessoa muito importante também do ponto de vista da formação, né, de muitos professores,
e de muitos quadros, eu diria, né, muitos quadros da Secretaria de Educação, né, Marcelo? Naqueles anos 80 e 90, em que o mestrado de Educação da Universidade Federal de Pernambuco formava muitos quadros para a Secretaria de Educação, né? Não é de estranhar, não é? Que é nesse momento que se organizam no Brasil todas essas perspectivas de pedagogias críticas, né? Ali, anos 70, anos 80, não é de se estranhar, né? Era aquele momento de saída da ditadura, era aquele momento, né? Saviano escreve a curvatura da vara, que a gente precisa para o outro lado. Então, é nesse contexto que vai ficar conhecido esse nome pesquisa participante no Brasil e que internacionalmente hoje também é muito conhecida e tem esse nome, o Participatory Research, Transformative Research, Emancipatory Research, aí muda um pouco que filosofia da praxis seria essa, etc., né? Que relação com a linguagem e tal, mas é disso que a gente está falando quando a gente está falando de pesquisa participante, tá? Então, eu tenho investigação-ação, uma coisa grande, né? Qualquer ação que você faça, digamos, né? Qualquer ação que você faça, eu sou professora, e aí eu sei que tem alguma coisa que não está dando muito certo. Aí eu faço uma pequena investigação com os meus alunos, com o meu fazer, tal, mas eu não sistematizo tanto, né? Eu não faço um processo rigoroso de pesquisa. Aí eu tenho investigação, né, para poder atuar ali sobre a mudança. Aí eu tenho investigação-ação. Pesquisação, quando eu faço um processo rigoroso. E pesquisa participante, quando esse processo rigoroso tem, né, por dentro de si, tem na sua base a filosofia da praxis, do qual, né, os grandes representantes são dois brasileiros e pernambucanos. Paulo Freire, no Brasil, né, no Brasil, Paulo Freire e João Bosco Pinto Guedes, certo? E o que foi essa tal de pesquisa e intervenção que a Adriana ainda veio para cá com essa conversa? Que isso não estava nem no nosso jogo, né? Não estava nem no jogo de vocês inicialmente. Mas vocês também viram, tanto na live do Tiolan, como nos textos, eles fazerem referência à pesquisa e intervenção, quando ela está mais relacionada à clínica, né? Tá relacionada à análise, né, a uma análise psicossocial. Muito embora, gente, toda a história da pesquisação, tá certo? Desde Levin, ela vai se desenvolver no campo psicossocial, né? Dos estudos psicossociais. Aqui, a pesquisa e intervenção, ela tem, né, uma história, digamos, mais recente, ligada aí à psicanálise, ligada a algumas linhas, né? Da psicologia institucional, do que ficou conhecido, né, como análise institucional na França, com a qual, hoje em dia, eu trabalho a partir de uma determinada perspectiva, que é a esquizoanálise. Mas aí a gente não vai falar um pouco disso, mas mais de lá para frente, certo? Então, rapidamente, para a gente ficar tranquilo, que a gente vai ficar até o final da live de 2 horas do Tiolan para poder entender, para tentar pescar o que é pesquisa participante, tá certo? Mas vamos ficar tranquilo. Mas me parece que o que eu acho muito interessante, e que eu só descobri, Pedro, isso quando eu fui falar para vocês um pouco da minha trajetória, né? Para que pesquisação? Esse é o deslocamento que eu acho que a gente precisa fazer, né? Talvez menos do que o que ou qual é a diferença entre isso e aquilo. Claro, tem a ver com os fundamentos, tudo isso a gente vai falar também, mas para que pesquisa e intervenção? Né? Esse era o deslocamento que eu queria pensar com vocês aqui, né? Para que a gente faz pesquisa e intervenção? Por que a gente faz... pesquisação. Por que a gente faz pesquisação? Por que a gente faz pesquisa e intervenção? Né? Isso foi o que eu coloquei aqui. Né? E aí eu coloquei aqui uns âmbitos, né? Que isso atravessa todos os textos e atravessa as falas também, tá, gente? Mas
Mas eu acho que eles não deixam tão claros assim, e eu acho que esse é um deslocamento importante, né? Para que pesquisa e intervenção? Aí eu coloquei uns âmbitos desse para quê, né? Na formação de professores. Para que pesquisa, desculpa, eu estou voltando na pesquisa. Para que pesquisação na formação de professores? Vocês viram nos textos bastante, e isso é o que nos move também, não é? Que a pesquisação está bastante relacionada à formação de professores. Sobretudo, a formação continuada de professores. Sobretudo, ao processo de formação continuada de professores, né? O Monceau vai falar de todo o processo dos mestrados profissionais na França, não é isso? Né? Toda a influência que vai ter a pesquisação também aqui no Brasil, do ponto de vista de questionar, né, o próprio fazer dessa formação de professores, tanto inicial como continuada, mas a gente vê uma ação, né, mais forte na formação de professores continuados. Para que fazer pesquisação na formação do pesquisador? Quando eu estou no mestrado acadêmico, eu estou fazendo a formação do pesquisador. Para que eu vou fazer pesquisação na formação do pesquisador? O que me move? Né? O que move a pesquisação? E o que me move a fazer pesquisação? Essa é uma questão, né? E para que pesquisação na atuação profissional? Porque também pode acontecer, não é isso? Eu posso estar, não numa situação, né, de formação, uma formação continuada, junto a grupos de pesquisa, ou junto a formações, ou etc., mas eu também fazer uma pesquisa sobre a minha própria prática, de forma rigorosa, produzir conhecimento para o meu fazer institucional, o meu fazer social, e publicar, e etc., etc. Então, me parece que essa é uma questão que a gente precisa, né, pensar bastante o que nos move a fazer pesquisação, né? Para que pesquisação? E a forma como a gente responde, né? A forma como a gente responde a essa questão, talvez, do para que pesquisação, vai rebater em diversos aspectos, né? Que podem me motivar e que também vão incidir sobre como eu vou fazer minha pesquisação, né? Por exemplo, eu vou começar por aquilo que me moveu a fazer pesquisação. O que me moveu a fazer pesquisação, e que eu só descobri contando essa história há 2 semanas atrás para os meninos lá na pós-graduação, foi o quanto eu me incomodava com as relações hierárquicas entre conhecimento científico e conhecimento popular, entre universidade e escola, entre pensar e teorizar e fazer as nossas famosas dicotomias. Não é? Então, um dos motivos, né, que me levou, o que me moveu a fazer pesquisação foi problematizar profundamente essas relações hierárquicas, essas dicotomias, que por mais que a gente fale, não tem dicotomia entre teoria e prática, né? Não tem dicotomia entre universidade e a escola, entre professor e aluno, entre conhecimento científico e outros conhecimentos dentro da sociedade, mas, muitas vezes, as nossas práticas estão reforçando essas relações hierarquizadas, né? Então, a pesquisação me parece ser um caminho onde essas relações são problematizadas. Porque
a gente vai fazer pesquisa com, né? Pesquisa com. Nos textos, e o Tiolan usa menos, mas usa, né? Nos textos eles fazem a diferença entre o pesquisador e os práticos, né? Não é isso? Não é essa ideia? De você se aproxima de uma instituição e você tem as pessoas lá que você faz e você é o pesquisador. Você é a universidade, você é o teórico, você é... Entendem? Né? Mas como é que eu chego e como é que eu vou mobilizar essas relações quando eu faço pesquisação? Me parece que um dos grandes motivos para a gente fazer, né, uma das grandes motivações e que estão na base do para que pesquisação é o questionamento dessas relações hierarquizadas, né? Quando, na pesquisação, ela aponta, ou pode apontar, a partir dos fundamentos, etc., para relações mais horizontais. A gente está entendendo que ali, coletivamente, a gente vai produzir conhecimento junto, que o conhecimento que se produz na escola ou na instituição que atende aos idosos, ou lá junto com as professoras que trabalham, atuando ali na escola, como escola, com as crianças com câncer, etc., eu vou produzir conhecimento coletivamente, de uma forma mais horizontal, né, nessa relação de produção de conhecimento coletivo com horizontalidade, ou eu vou para lá para colocar minhas questões e minhas teorias e minhas teses em ação. A pesquisação abre para isso, quando ela aproxima, né, a prática social da pesquisa. É uma pesquisa que vai se dar na prática, com a prática, sobretudo com a prática social e com os atores da prática social. Né? Então, toda a forma como a gente vai organizar, né, a nossa pesquisação tem a ver, me parece, com isso, né? Isso é uma motivação muito forte. Eu acho bem forte aquela questão quem assistiu a live do Tiolan, quando ele vai falar dos consultores. Sim. Né? A pesquisação não é uma consultoria. Não é para eu ir lá com o meu saber, né? Porque ele até faz uma crítica, Marcelo, ali há muitas técnicas, né? Que eu chego com muitas técnicas, que na verdade são técnicas de qualidade total, empresarial, dinâmicas e etc., né? Para melhorar aquela situação ali junto com aquelas pessoas, mas em que medida isso, de fato, é pesquisação nesse sentido do estabelecimento de relações horizontais e de produção de conhecimento ali na prática social, com a prática social e com os atores dessa prática social. Então, me parece que quando a gente se interroga, né, quando a gente se pergunta, e quando a gente está na prática social, Pedro, né, quando a gente está lá pesquisando e está lá junto com eles, o que me motiva de fato? Como é que eu quero produzir conhecimento? De que lugar eu estou falando? Como eu estou me colocando aqui? Né? Para que eu estou fazendo isso? E veja, você está na sua, né? Você está na formação. Veja como isso tudo está cruzado, viu, Marcelo? Porque a gente está tendo ali formação inicial de professores, porque você tem alunos de graduação, formação de pesquisador, e você tem a atuação profissional, que você tem as pessoas que estão lá. Isso está se entrecruzando. E o que eu quero com isso? O que eu quero fomentar com isso? Que relações eu quero fomentar com isso? De que lugar eu estou falando? Né? E é muito bom que a Patrícia esteja aqui. Pessoal, eu só vou pegar o carregador que ela está com... Vou só botar aqui na tomada. É bom que a Patrícia esteja aqui, porque ela fez uma
uma tese sobre estágio profissional, sobre estágio supervisionado. Eu não sei se vocês estiveram na defesa ou tiveram já a oportunidade de ler, da professora Patrícia, mas uma das coisas que os Patrícia, me corrija se eu estiver errado na minha leitura. Uma das coisas que os supervisores da escola dizem é que a gente não quer saber da universidade para nada. A gente não quer o pessoal da universidade aqui, não. Quando se pergunta, né, se quer que os professores da universidade vão lá supervisionar a prática deles, a gente não quer eles aqui, não. Quanto muito só para a gente conversar um pouquinho para saber como é que eles estão. Né? Então, quando a gente está fazendo pesquisação, e a gente está fazendo a pesquisação na prática social, a gente está tratando dessas relações. O que será que esse professor está dizendo para a gente? A gente precisa investigar, né, Paty? Mas o que será que ele está dizendo quando ele diz eu não quero a universidade aqui para nada? Né? Eu não quero o professor da universidade aqui para nada, porque desse lugar aqui, quem tem sou eu. Não é? É aquela uma espécie as dicotomias das quais a gente está falando. Né? Então, me parece que esse deslocamento, Marcelo, né, acalmar dessa ideia do quê, ou de uma certa diferença do ponto de vista que é muito acadêmico, né, a gente me parece que a questão, né, do porquê, do para quê, é muito importante, porque levanta essa questão das relações, né, das relações hierárquicas entre universidade e escola, pesquisador e prático, né? Professor e aluno, e por aí vai, né? Então, a partir disso, né, dessas questões, daquilo que me move, aí a gente pode pensar daquilo que me move, ou daquilo que... como é que eu penso essas relações, no meu entender, tem muito a ver com isso. Como eu penso essas relações vai bater em como eu vou desenvolver minha pesquisação. Não é tanto o que ela é, mas, né, o para quê, ou como eu penso essas relações, que podem ser mais hierarquizadas ou que podem ser mais horizontais, aí eu vou poder começar a pensar no como eu faço pesquisação. E aí a gente vai bater em todas as questões que o Tiolan ficou, que foi sobre isso que ele falou, né? Como eu faço. Ele falou dos fundamentos, ele falou das epistemologias, né? Ele falou da questão da participação, qual vai ser a minha participação, qual vai ser a participação do outro, mas tudo isso se define a partir de como eu penso essas relações. O que eu penso que é produção de conhecimento, o que eu penso que é o meu papel, o nosso papel, o com, né? A perspectiva da implicação, né? Que ele não desenvolveu muito, ele jogou lá para a psicanálise. Perfeito. Mas a implicação eu posso falar um pouco mais depois, né? E o próprio processo de socialização dessa pesquisação. Ora, o meu interesse é publicar, o meu interesse é produzir um conhecimento que vai se multiplicar, o meu interesse é produzir um conhecimento que vai estar ali dentro só daquela instituição, o meu interesse... Isso é tudo que eu estou chamando de o como eu faço pesquisação. Mas que, no meu entender, para decidir o como, a gente precisa responder aquelas relações lá. Quando eu constituo o meu objeto de pesquisa, eu constituo a partir de uma questão minha ou de uma questão
nossa, entendendo que ela é minha e da instituição, e que foi constituída junto. Tudo isso implica, né, nas diferentes orientações da pesquisação. Pessoal, eu estou vendo um monte de gente aqui travado, mas vocês estão me ouvindo? Todo mundo está ouvindo? Eu estou ouvindo bem, viu, Adriana? Mas os Sim, demais... professora. E Pedro estava travado, Dose parece estar travada. É porque às vezes acontece isso com o Google Meet, professora, mas tá tudo bem, a gente consegue ouvir. Estão ouvindo? Sim. A nariz, para mim, também está travada. Mas está ouvindo bem, Thaís? Beleza. Então, tá ficando claro, tá claro esse encadeamento, gente? Porque se eu chego com tudo já resolvido, eu já disse quais são as relações. Eu já disse de onde eu... Se eu chego com o objeto pronto, a forma como eu quero pesquisar, isso é o que o Tripp vai chamar de pesquisação técnica. Isso era o que o Levin fazia, né, no início da pesquisação. Tinha um problema lá, que era um problema de alimentação, etc., etc., que ele detectou, era um problema que ele percebeu. Claro, tinha alguma implicação sobre mudança no local? Tinha, claro que tinha. Mas era um problema dele, né? Então, se eu já chego com o meu problema pronto, se eu já chego com a forma como eu quero pesquisar pronta, não é isso? Eu já estou falando que eu estou mantendo essas relações e eu estou olhando para essas relações de forma hierárquica, etc., etc. Eu vou fazer pesquisação? Vou. Mas é uma pesquisação de que o Levin vai, o Tripp, daquele, vai chamar de técnica. Que depois, eu tenho aquele famoso quadrinho que caracteriza muito bem pelo menos três perspectivas, não é? Agora, se eu chego numa instituição, né, como é o caso de vocês, tá? Vocês já estão nas instituições, na verdade, vocês já estão trabalhando lá, vocês estão produzindo com, né? Se vocês entram lá também nessa perspectiva, né, do produzir com, do fazer com eles, etc., né? E vocês... eu também posso estar lá e eu perceber um problema. Eu também posso estar lá e eu perceber o problema. E eu ir construindo alguma mudança, alguma ação para ir mudando esse problema. Eu ainda não estou incluindo eles, né? Eu incluo eles quando o problema é discutido junto com eles. Meu problema se define ali dentro da prática social, a partir da própria prática social e com aquelas pessoas que estão ali. Né? Aí a gente já vai passar por uma perspectiva mais do que o Tripp vai chamar de pesquisação prática, né? Da prática, ele vai chamar ali de prática, do que outros autores chamam de pesquisa colaborativa, por exemplo. Né? Então, vejam como isso implica. Por exemplo, isso implica... Vou voltar para a técnica, tá? Vou voltar para a técnica. A pesquisação técnica, os fundamentos. Os fundamentos é o positivismo, gente. Não é o funcionalismo, é o positivismo, é isso que está nos fundamentos. E eu posso fazer pesquisação técnica. Tá? Qual é o tipo de participação? Eles vão simplesmente ser... eles são objeto da minha pesquisa. Ainda que o que eu vá fazer vai reverberar num fazer para eles, mas eles são objeto da minha pesquisa, ou seja, qual é a participação deles e qual é a minha? A deles é ser instrumentalizado por mim, né? Qual é a minha implicação? Implicação está relacionada com a mudança também do pesquisador. Quando a gente fala de implicação na perspectiva da psicanálise, etc., é que eu também sou implicado pela situação e eu também sou alterado pela implicação, pela situação. Não vai acontecer aí, né? Porque, na verdade, a minha implicação não existe. Eu sou que sei das coisas, né? Eu não vou me transformar porque eu já sei das coisas, né? E a socialização, muito provavelmente, vai servir muito para que eu publique meus artigos. Certo?
Se eu parto por uma pesquisa que ele vai chamar de prática, né, que o Tripp chamou aqui de prática, que tem por base, digamos, mais uma relação institucional, colaborativa, junto com aquelas pessoas, eu já vou ter um outro tipo, tá certo? Eu já vou ter, né? A gente vai discutir o problema junto, a gente vai definir o problema junto, né? A gente vai construir um plano de ação junto, a gente identificou um problema ali internamente na instituição, a gente vai alterar as coisas juntas, eu já estou aí atuando dentro de perspectivas, né, que alguns autores... Ui, peraí que parou de carregar o meu... Os autores vão chamar de bases, teriam bases mais fenomenológicas e hermenêuticas, né? Eu estou trabalhando ali naquele ambiente junto com aqueles atores. Ora, qual é a participação? A participação já se horizontalizou, certo? Já se tornou mais horizontal. A implicação já não é tanta, porque eu ainda posso estar me colocando ali no lugar do pesquisador que está junto, mas ainda num lugar de analisar, né, fazer as análises, etc. E a socialização tanto vai servir para, né, produção de conhecimento para eles lá, junto, coletivo, e para divulgar nessas práticas sociais, como pode servir também para as minhas publicações, etc., etc., né? E aí a gente entra numa terceira perspectiva, que é a perspectiva da pesquisa participante, Marcelo. Tá certo? Que no TRIP vai vir dividido em três perspectivas, que é a socialmente emancipatória, socialmente engajada. Agora está me falhando um pouco a memória dos três tipos que ele vai falar, que são aquelas que têm por base as teorias críticas, né? Que ele vai chamar ali de filosofia da prática, né, da praxis, né, que o Ciolan vai chamar ali de filosofia da praxis, né, que pode ser com Habermas, que pode ser com Marx, né. É interessante porque o Monceau fala de Marx, né, que Marx fazia questionários com os trabalhadores para conscientizá-los da sua situação, ou seja, a própria pesquisa é uma ação sobre as estruturas sociais, né? E aí eu tenho que estar também, né? Aí é onde tem muitas críticas, até essas perspectivas críticas, né? Há críticas e há problematizações, muitas vezes, dessas perspectivas críticas, de até que ponto eles realmente se colocam e estabelecem relações horizontais, né? Isso é uma grande discussão por dentro da educação popular, Marcelo, por exemplo, não é? Eu venho da universidade para educação popular, que foi onde eu comecei, né? Que foi onde eu comecei a trabalhar, no campo da educação popular. Eu venho da universidade para uma prática social, que era uma prática de educação popular, e eu vou dizer como eles têm que fazer? Eu vou dizer o que é transformação social? Eu vou dizer o que são as estruturas, como é que as estruturas sociais devem mudar a partir de um processo de conscientização, etc., etc. Isso é bem tricky, né? O que acontece muitas vezes, e o que aconteceu, digamos, por dentro do movimento de educação popular, por dentro dos movimentos populares dos anos 80, é que existia de fato, né? Existia de fato digamos assim, um clamor para que a sociedade de fato mudasse, porque a gente tinha uma coisa muito clara, que era a ditadura. A gente tinha uma coisa muito clara, que era a ditadura. Então, todas essas organizações populares ali, né, nos anos 70, 80, etc., elas também queriam se aproximar das universidades e junto, né, e toda a ideia do intelectual orgânico e etc., 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 com Gramsci, etc., vem aí, mas dentro de uma situação que vem das camadas populares, é essa necessidade. E aí a gente vai, de fato, junto, né, encontrar caminhos de transformação social, né, e de conscientização de classe, coletiva, etc., né?
Então, só que a gente não está mais nos anos 80, a gente está em outro momento, né? E aí é onde, Marcelo, eu estou aqui tentando traduzir aquela live do Tiolan, né? Onde o Tiolan vai falar de decolonialidade. Ele diz, por que o pessoal que está, né, tratando das questões decoloniais, e aí feministas, todas essas outras questões que hoje estão na pauta como sendo motores de transformação social também, começam a se aproximar da pesquisação. Ele fala lá da decolonialidade, né, das teorias decoloniais. Né? Porque era esse momento, né, é esse o momento que a gente está vivendo hoje do ponto de vista de o que move as pessoas hoje para que as relações sejam menos hierárquicas e mais horizontais. As questões de gênero movem, gente, as questões de raça movem, as questões de classe, obviamente, continuam movendo. Mas todos esses elementos têm movido as pessoas para problematizar e tensionar essas relações. Entre a universidade e a escola, entre a universidade e a prática social, entre professor e aluno, entre teoria e prática, entre pesquisador e prática social, não é? Então, aí a gente está nesse campo, né, em que essas são as pesquisas emancipatórias, participatórias, transformativas, pesquisação, né? Em que eu entro com uma perspectiva de transformação social. Agora, eu posso trazer essa perspectiva de fora. Aí, se ela vem de fora, ela pode se transformar na pesquisa técnica. Se ela vem de fora. Agora, se ela é um clamor da própria prática social por transformação social, e a gente vai fazer junto, etc., aí eu estou trabalhando nesse campo, né, transformativo, emancipatório, participatório, participante. Por isso que eu falei do deslocamento, né? Por isso que eu falei do deslocamento, para a gente sair da questão o que é pesquisação, mas para que pesquisação? Porque ela vai implicar nos comos, né? E aí, nessa perspectiva, Marcelo, a participação, né? As pesquisas participatórias, participantes, etc., vão ser mais horizontais, se é, né, um encontro de vontades, né, um encontro de desejos, um encontro de motivações em torno da transformação social. Então, a participação vai se dar de forma mais horizontal, a produção do conhecimento vai se dar de forma horizontal, né? A implicação, ora, se a gente está aqui junto, vejam como a ideia de implicação, vejam, se a gente está aqui junto pela transformação social, eu estou nessa também, gente. Sim. Eu não estou fora do social, né? Eu sou pesquisador, estou na universidade, mas eu também estou nessa. Então, a implicação vai me transformar, né? A própria pesquisa vai me transformar também. E a socialização também vai se dar em diversos âmbitos, né? Vai se dar empoderando. Eu não gosto muito dessa palavra, porque ninguém empodera ninguém, né? Autopoderando, eu acho melhor. Autopoderando. Empoderando, eu acho péssimo, porque ninguém empodera ninguém, né? As pessoas se autopoderam. Se auto-empoderam, sei lá, né? Mas vão a produção do conhecimento ali, junto, na prática social, vai dar visibilidade a essas pessoas, e hoje as formas de visibilidade são muitas, né? E por dentro da própria academia a gente também vai criar formas de visibilidade, produção, etc. Porque, na verdade, a nossa forma de socialização do conhecimento científico, etc., é uma forma de visibilização, né? A gente se dá a ver entre pares, né? Se dá a ver entre pares, que é importante. Hoje em dia, a própria ciência está encontrando outras maneiras de se dar a ver, né?
Porque ela também está se questionando do ponto de vista dessas relações hierarquizadas dentro da sociedade, né? Ainda essa semana, eu conversava com uma colega que é professora também, e ela estranhando muito que a gente estava falando daquela, não sei se vocês viram, aquela marcha que foi feita na Alemanha, 30 mil pessoas contra a vacina, contra isso de usar máscara, e que isso não existe, que isso é falso, que é não sei o quê, e ela dizendo, mas como, nesse momento, a gente vê isso na Alemanha, um momento que a gente tem que valorizar a ciência, né? Eu disse, olha, eu acho isso também perigoso. Essa ideia de valorização da ciência nesse sentido, como se a ciência fosse única verdade, como se ela fosse completa, o que não é verdade, não é? Se a ciência fosse completa, gente, a ciência não desenvolvia. Claro. Se não houvesse dúvida, se a gente não tivesse o tempo inteiro refutando aquilo que a gente estuda, a ciência não tinha se desenvolvido, não é? Então, tem uma visão, digamos assim, muito homogênea e dura, de um lado, né, nessa perspectiva conservadora, e não me parece que construindo uma ideia de verdade absoluta científica que a gente vai produzir transformação social. Porque a própria ciência é maleável, como a gente também entende que essa visão aqui, né, conservadora não é a melhor visão para que a gente viva o mundo, né? A melhor narrativa para que a gente viva o mundo, porque ela é fechada, né? Ela é pouco porosa, ela produz pouco diálogo, ela produz pouca conversa, ela é fechada, hermética, etc. Eu vou criar uma narrativa científica assim também? E aí é onde a ciência vem também se questionando sobre isso e vem encontrando outras formas de visibilidade, né? A gente viu durante essa pandemia diversos cientistas, né, criarem seus blogs, e até antes, né, já tinham blogs de divulgação científica e etc, etc, mas eles não trazem uma noção de ciência fechada. Mas eles trazem, olha, gente, tem isso, a gente sabe pouco sobre o vírus, né, são poucas as evidências, não tem tantas regularidades assim, a gente nem sabe se um dia vai saber sobre, porque ele vai ser mutante, enfim, né? E me parece que a pesquisação pode ser, porque a gente viu aqui várias possibilidades de trabalhar com essas relações dentro da sociedade, tá? A gente viu várias formas por dentro da pesquisação, né? Mas ela pode ser um motor dessas transformações, dessas conversas, desses diálogos, sobretudo da problematização dessas relações, né? E é claro que aqui eu estou falando, gente, que com Boaventura de Souza Santos, com Epistemologias do Sul, eu estou falando com decolonialidade, eu estou falando com os movimentos feministas nas suas perspectivas pós-identitárias, eu estou falando com vários autores. E claro que a pesquisação e a prática, a pesquisa e a prática social, por dentro dessas perspectivas, estão assim juntas, né? Mas a gente está vendo que já vem desde Marx. Eu achei ótimo aquilo, achei ótimo aquela história dos questionários, né? Dos questionários. Então, é isso. O que eu queria, Marcelo, assim, eu tenho um material que organiza direitinho essas trechos, que é um texto em inglês que eu posso passar para vocês, que ele vai falar dos tipos de pesquisação. Aí ele fala da pesquisação técnica, da pesquisação colaborativa, da pesquisação participante. Enfim, tem outras coisas. Mas só como curiosidade, eu fiquei curiosa para poder vir falar aqui com vocês, só para mostrar aqui umas coisas para vocês, né? Do ponto de vista, uma coisa que o Tiolan fala muito, que está nos dois textos também, é essa questão da cientificidade da pesquisação, né? O quanto a cientificidade da pesquisação é questionada, não é isso? Eles trazem isso o tempo inteiro, que as revistas não aceitam, etc. E tal. E aí eu tive uma curiosidade, né? E aí eu fui procurar.
as revistas que aceitam pesquisação, que recebem, eu procurei em inglês, porque o termo em inglês, né, é onde mais se escreve, enfim, no mundo, e também pesquisação, que chama Action Research. E aí eu encontrei, deixa eu partilhar aqui minha tela aqui com vocês, só para vocês verem. É verdade, gente, é em alguns lugares. Deixa eu ver qual é o... Estão vendo? Eu fui aqui. Agora, Marcelo, só para a gente falar um pouco desse campo, porque também são todos aqui pesquisadores e estão no processo de formação de pesquisador, né? Jornais que publicam, revistas que publicam pesquisação, né? Aí aqui tem, tá vendo? Action Research Journals, tá vendo? Vários na área de educação, né? Digamos, revistas de práticas, né, que estão abertas para pesquisação. Aquelas primeiras são mais no campo da educação, né? Aqui a gente tem algumas. Jornais na área da saúde, que estão abertos para pesquisação. Estão todos na área de enfermagem, viu, Marcelo? Eu fui olhar. Jornais de avaliação, revistas de avaliação que aceitam pesquisação, né? Tem aqui algumas, e revistas de ciências sociais, né? Que publicam Action Research, pesquisação. E aí eu achei curioso, Marcelo, que aqui tem uma revista, tá dando para ver, Marcelo? Marcelo? Tá tranquilo aqui, estou vendo direito, André. Estou tranquilo. Tá vendo aqui esse Journal of Social Issues? Estou vendo, sim. Ele tem fator de impacto 1.9. Poxa. Sabe como é que ele está classificado na Sucupira? Quanto? Não tá. Impressionante. Eu fui procurar, ele nem tá na Sucupira. Enfim, né? E aí achei também duas... Vou parar aqui a apresentação. Já estou chegando, já acabei. Pedro, você não controlou o tempo, né, Pedro? Era só meia horinha. Professora, quando a senhora está falando, deixa à vontade. Eu fui procurar, né, alguns artigos sobre pesquisação no Brasil, artigos que faziam levantamento, né, de pesquisas de pesquisação no Brasil. E aí eu achei um artigo que foi sobre a produção em educação em ciências, né, educação na área das ciências. Eles olharam a produção durante muitos anos, acho que está até aqui, acho que foi de 2006 a 2011, deixa eu olhar aqui, peraí, deixa eu só abrir aqui, para olhar aqui, peraí. Eles olharam... eles olharam sobre a pesquisação nas dissertações e teses em ensino de biologia, dissertações e teses, desculpe, ensino de biologia, de 1972 a 2011, tá? Ensino de biologia. Eles encontraram 24. E depois, aqui, teve um outro artigo que foi, deixa eu achar aqui também. Teve um outro artigo que eu fui procurar. Eu não sei se ele sumiu aqui da minha rota, mas era um artigo que procurava na Revista Brasileira de Educação, de 2016 a 2018, quantos trabalhos se referiam à pesquisação, enfim, eles acharam 5. Na Revista Brasileira, em 2 anos, nos números da Revista Brasileira de Educação. Isso para a gente falar da questão da socialização para dentro, né, entre os pares, como é que ela acontece na socialização entre os pares, mas que me parece ser uma pesquisa que tem uma convergência, né, e tem uma aproximação maior com essas outras formas, né, de visibilização de produção de conhecimento, né? Me parece ser uma pesquisa que
se ela, de fato, está problematizando essas relações, ela também tem que problematizar as suas formas de socialização, certo? E quanto à pesquisa intervenção, né, ela também é uma pesquisa de perspectiva, nessa perspectiva com a qual eu estou trabalhando, né, a mais atualmente, só para a gente fechar. Ela também é uma perspectiva transformativa, né, onde a implicação, a transformação do próprio pesquisador está muito presente, mas ela vai trabalhar numa perspectiva de transformação social a partir de uma ideia de micropolítica, e não de transformação social das grandes estruturas, etc. Só para, genericamente, digamos, é isso, certo? Mas vamos conversar agora, desculpa, quanto tempo, Pedro? Você que gosta tanto de controlar o tempo dos outros, não controlou o meu, mas vamos conversar aí, pessoal. Ficou claro? O que não ficou claro, a gente conversa. Eu espero ter sido uma tradutora razoável da genialidade do Tiolan, porque no fim das contas, né, ele é genial, porque ele faz isso há 40 anos. Eu tentei aqui, humildemente, ser uma tradutora assim, rápida e apressada daquilo do Tiolan, mas ele, de fato, é genial e segue sendo referência e segue produzindo, viu, Marcelo? Segue produzindo artigos. Eu encontrei artigos dele mais recentes. Professora, foi uma hora, professora. Eita. Não, Pedro, foi não. Foi não? Foi não, porque a gente começou às 3. 30 minutos. Mas foi ótimo, Adriana, foi ótimo. Porque a gente tinha começado às 3h20. Mas foi ótimo. Foi ótimo. Eu tava perspectivando 30, 40 minutos, mas a senhora começou a falar, eu fiquei empolgado, nem olhei pro relógio. Então, muito obrigado, professora. Muito obrigado, muita clareza na explanação, né? Muito coerente com as referências que você passou para a gente. Muita coerência, né? Assim, a partir das referências do vídeo e dos textos que eu li, né, a gente consegue perceber o construto que foi realizado acerca da pesquisação, desde a perspectiva histórica até os dias de hoje, né? Então, a gente consegue perceber, professora, o viés histórico, filosófico, a relação social e teórico-prática, né, que a pesquisação está imergida, né? Só trazendo algo que foi visto no vídeo, que também, em outra oportunidade, na disciplina de métodos qualitativos, a senhora trouxe, falou em um diálogo comigo, trouxe, né, a relação das contribuições europeias e também da língua anglo-saxônica, né, mais especificamente na França, Estados Unidos, Canadá, né, sobre o desenrolar da pesquisação. Mas no vídeo a gente consegue enxergar esse contexto histórico também no Brasil, a pesquisação no Brasil, né? A gente vê o Michel Tiolan, né, 35 anos, né, que ele escreveu a sua obra. A gente vê ainda um pouco antes o Paulo Freire sobre a pesquisação e o contexto de redemocratização, a sua influência, assim como a senhora falou, após esse período aí, né, da ditadura militar, né? O que ficou mais expressivo no que diz respeito à pesquisação, como estava no vídeo, né, o Fernando Henrique, a partir do governo Fernando Henrique, e ampliou lá a partir do governo Lula, né, também pelo viés epistemológico que o governo subsidiou a sua política, né? E a pesquisa participante, né, que vai para o viés da educação, onde temos o João Bosco e o Paulo Freire, que bem a senhora frisou. Assim, no vídeo, eu não consegui enxergar bem, assim, penso que ele não trouxe o viés que ele acredita, o viés filosófico, né, mas a gente percebe que a pesquisação parte para um viés, assim,
penso, marxista, até o próprio autor cita o Marx, né? Mas também a gente percebe um viés fenomenológico, hermenêutico, né, no trato da pesquisação. Assim também como o viés social, como a senhora tratou, né? E essa relação teoria-prática, né, a participação, né, as várias facetas, né, que vem a intervenção, a participação, a cooperação, colaboração, né, essa relação, né, que se entrelaçam, né, mas também se dividem, né? E quando a senhora vem para a sua apresentação, né, eu refletindo sobre o que a senhora poderia trazer, porque a senhora traz a referência, trouxe as referências. Eu pensei, o que será que ela vai trazer? Como será que ela vai pensar a apresentação? Então, a senhora vem e traz o que é a pesquisação e para que a pesquisação? Como utilizar a pesquisação? Então, a senhora puxa, né, para o debate as referências que você nos mostrou, né, como possibilidade, uma anglo-saxônica e outra europeia, né? Muito interessante a articulação, né? E trazendo da importância do pensar o nós e não o eu, né? A pesquisação vai procurar compreender uma realidade. Claro, muitas vezes surge do professor pesquisador e dessa relação com o contexto educacional, mas sempre vai ser um problema do contexto para resolver. Mas sempre né, é o que o Tripp traz sobre, né, quando ele vem falar sobre a investigação-ação, né, ele traz algo muito interessante, né, que ele fala sobre o agir, né, o ação-investigação, agir para implantar a melhora planejada, monitorar e descrever os efeitos da ação, avaliar os resultados da ação e planejar uma melhora da prática. Ou seja, essa relação cíclica, ou seja, encontra um problema, resolve, reflete, né, avalia, mas em seguida vai encontrar outra coisa. Então, planeja, age, descreve e avalia novamente, e fica nesse ciclo, né? Muito bom, professora, muito, muito bom. Nós agradecemos muito as suas contribuições, certo? E eu gostaria de passar para o coletivo, né? Fazer suas colocações, suas perguntas, né? E, pessoal, vocês podem se inscrever no chat, certo? E vamos fazer o seguinte, um grupo de 3, professor Marcelo? Tá bom, de bloco, né? Bloco tá ótimo. De bloco, sim, vamos lá. Vocês podem se inscrever no chat e a gente vai... Vamos sabatinar a professora Adriana. Sabatinar foi ótimo. Anaí... Olha, eu sou da época da sabatina, que a gente se preparava. Eu estudei em colégio de freira, eu usava roupinha... E a gente tinha que se preparar para as sabatinas. Eita. Anaí se inscreveu. Professor Marcelo, com certeza, né? Mas pode me colocar, mas eu queria oportunizar os outros, né? Se quiserem, se não tiver, claro que eu vou fazer pergunta, né? Fazer pergunta não, né? Enriquecer o debate aí, essas coisas. Que mais, menino? Doge, cadê Doge, Vânia? Cadê? Doge falou que eu abandonei o cargo, professor. Como? Abandonei o cargo porque eu não cronometrei o tempo da professora. Oh, meu Deus! Natália, cadê Natália? Cadê Thaís, Sônia? Vamos lá. Eu realmente me atrapalhei com o tempo, porque na minha cabeça ficou 3 horas, como se tivesse começado às 3, a gente tinha conversado até umas 3h20, eu fiquei completamente... E no final, que acabou às 3h50, eu achei que tinha falado meia hora. O Pedro, Pedro, por causa do tempo, pode iniciar com a Anaís, quem for chegando, certo. Você inclui no outro bloco, é melhor, porque por causa do horário, né? Então, Anaís, um prazer em conhecê-la, viu?
prazer em conhecê-la. Não, você não fala muito de você. Então, na verdade, foi uma grata coincidência, porque depois de alguns anos fugindo, eu estou querendo voltar a estudar, enfim, ir para o doutorado e tudo mais. E tinha sempre uma coisa que me perturbava. Quem não sabe, eu sempre me dediquei ao estudo da inclusão, né, das pessoas com deficiência na educação e especificamente na educação física. E tem um problema constante que me perturba, que é o fato de que as pesquisas sempre voltam para o fato de que a formação inicial é muito precária, que não funciona, e vira e mexe isso está nesse ambiente. E aí, isso sempre foi uma coisa que eu disse, no doutorado eu tenho que me ater a isso, porque eu estou há quase 10 anos estudando isso, e isso continua sendo uma questão, então a gente não tem avançado nesse sentido. E aí, ontem, por acaso, eu caí num artigo falando de pesquisa colaborativa, e da pesquisa colaborativa no ambiente universitário, com os professores e tudo mais. E aí eu comecei a ver, e agora ficou muito mais evidente, depois da sua fala, professora, e eu estou bem feliz, porque talvez seja esse o caminho, de que a gente pode, a partir daí, avançar nessa discussão do problema da formação dentro da inclusão, né, de pensar junto com os professores como é que a gente vai resolver esse problema. Se continua sendo uma questão essa formação inicial precária, e olhando para a prática, e sobretudo em algumas escolas que vem dando certo, como é que a gente pode pensar junto nesse avanço mesmo, né, da questão da inclusão das pessoas com deficiência nas aulas e tal. Então, eu estou muito feliz, porque talvez eu tenha encontrado uma maneira de organizar a minha inquietação e de resolver junto o problema com todo mundo, assim. Então, na verdade, não é nem mais uma pergunta, é uma colocação mesmo, de que talvez, eu não sei se a senhora enxerga dessa maneira, de que esse talvez seja um caminho. A mim me parece, de maneira muito assim, por alto, de que existe um preconceito muito grande em relação à pesquisação, né, dessa questão da imparcialidade que o pesquisador precisa ter e tudo mais, mas que quando a gente pensa em transformação social, que eu acredito que a ciência serve para isso, certo? A gente precisa atuar sobre a sociedade, porque a gente faz parte da sociedade e a gente precisa avançar com esses problemas, pelo amor de Deus. Por que não pensar nisso como uma maneira de avançar, né? De colocar as pessoas envolvidas nesse processo? Porque, assim, a partir do momento que você olha para uma realidade e para refletir, seja de uma maneira escrita, ou de um questionário, ou até um debate de formação mesmo, mas que você, a partir dali, cria uma nova situação, né? E que a mim me parece muito fácil de replicar em várias situações, assim, né? E é isso. Sou eu, Pedro? Pode ser, professor. Fica à vontade. Então, Adriana, em primeiro lugar, eu quero também agradecer. Eu gosto muito da sua fala, você sabe muito bem disso. Você fala de uma forma suave, clara, né? Sem nenhuma tensão. Aí deixa a gente bem à vontade, Pedro. Foi por isso que o tempo passou, a gente nem percebeu. Foi a forma como ela falou, né? Eu acho que foi a forma suave, tranquila, né? Eu acho que isso ajuda muito ao ouvir e ao apreciar e ao saborear as suas informações aqui trazidas, né? E eu lhe agradeço. Agradeço também pela coerência dos textos que você sugeriu, né? Tanto o texto em vídeo como o texto impresso, né? Os textos, eles fazem umas articulações, né? Pedro fez uma análise muito boa do ponto de vista histórico, filosófico, social, né? Mas eu queria adentrar numa parte do que o Pedro colocou, que são as semânticas que aparecem, né, do ponto de vista da pesquisação. No que diz respeito a essa diversidade que emerge, inclusive o próprio Michel Thiollet, ele diz assim,
Algumas pessoas dizem assim, não, porque a colaborativa é melhor, a participante é melhor, né? Ficam brigando, mas tudo se origina, né, da pesquisação. E que o próprio, oh meu Deus, o trio, deixa eu ver aqui, o nome que você colocou, que ele fala, né, da pesquisa, intervenção, ação. Deixa eu ver aqui se é isso aqui. Pesquisa... Investigação. E o interessante que o Drill, como ele coloca, que a pesquisação, ela parte da investigação-ação, do ponto de vista histórico, né? Mas quando a gente vai para o início, porque a pesquisação, a discussão dela não começa há 35 anos atrás, ela tem uma história, né? Inclusive das revoluções, das lutas sociais, né? Que os Estados Unidos e o Canadá vêm trabalhando ao longo da história, como você mesmo coloca, e o Pedro colocou, anglo-saxônica e também europeia, né? Mas o que eu gostaria que ficasse assim mais claro na fala, que para mim não ficou, essa perspectiva semântica, aonde está o viés, né, que se aproxima mais no que diz respeito à escola. Porque o que percebemos na pesquisação, eles tratam de uma forma muito macro socialmente. Inclusive, os exemplos que eles dão no que diz respeito a atender a escola é o viés que está ao entorno da escola. Eu gostaria de ver mais as intervenções dentro da escola, na relação professor-aluno e resultados operacionais no que diz respeito à escola. Quando a gente vê historicamente, né, pelas falas, que o professor Paulo Freire traz uma discussão sobre a pesquisa participante, o próprio Brandão, não apenas essa discussão não começa e se materializa na ditadura, mesmo antes da ditadura, mesmo, por exemplo, antes de Paulo Freire ser exilado, ele já trabalhava com a pesquisa participante, né? Então, existe uma discussão muito próxima do Paulo, né, e do João Bosco em relação à pesquisa-ação. E nessa semântica que eu fiquei assim, um pouco preocupado com a quantidade de palavras originando da pesquisação, em que eu entendo que as pesquisas elas se realizam e vão aparecendo outros nomes, mas a categoria participação está por dentro delas. E o que diz respeito à teoria e prática permeia também por dentro delas. Então, eu percebo que essas semânticas, né, como intervenção, como participante, como colaborativa, como cooperativa, né, elas emergem, elas surgem da própria pesquisação e se tornam, né, semântica, como diz o próprio Michel Thiollet. Elas têm aproximações. Agora, identifico, né, que a participação é uma categoria imbrincada em todas elas, desde a pesquisação até a essas nuances. Inclusive, não se faz pesquisação sem a interação com o outro, como você falou muito bem, que eu achei isso claro, compreender a realidade, entendeu? Compreender a realidade sem estar na realidade, para mim, eu acho que isso é fundamental, ficou claríssimo na questão do texto, né? Por outro lado, eu tenho uma preocupação, que é o que diz respeito à ética. Essa eu fico preocupado. Inclusive, ela é questionada em relação às pesquisas de ordem positivista. Fazem várias críticas. Por isso que nem toda revista publica pesquisação. Então, até onde, veja, é ético ou não é ético na pesquisação? Até onde é ético e não é ético? Porque você citou, e o próprio autor, Trio, fala, a autopesquisa. Eu posso fazer a pesquisa comigo mesmo. A gente discutiu isso até na reunião passada. Por exemplo, nós temos aqui em Recife um professor que pesquisou sobre a história da vida dele na dança. Ele mesmo pesquisou a vida dele, acho que você sabe a referência, né? E ele escreveu uma tese a partir da própria história dele de vida sobre a dança. Bem, e aí, eu acredito que a gente tem que ter alguns cuidados éticos. Nem todas as pesquisas, a autopesquisa, né? Uma autobiografia, por exemplo, né?
eu acho que a gente tem que ter alguns cuidados, sabe, Adriano, do ponto de vista ético. Sem ter, por exemplo, né, as pessoas que estão observando, os pesquisadores que vão controlar, os pesquisadores que vão planejar antes a pesquisa. Toda a organização, que você também disse, o Pedro ratificou, o agir, o planejamento, a avaliação, isso é fundamental, com a equipe de pesquisadores. Tem que ter uma equipe de pesquisadores. Como é que eu vou fazer pesquisa, eu sozinho? Como é que eu vou analisar os meus próprios dados que eu coleto? Eu vou coletar os meus próprios dados da minha história e vou fazer as análises. Eu vou fazer interferência. Eu sou o sujeito, né, de investigação. E eu mesmo me investigo. Então, eu fico preocupado, viu? E eu entendo que isso é questionável no que diz respeito à ética. Se você pudesse falar um pouco mais sobre isso e sobre essas semânticas, se a origem dessas semânticas, eu entendo nas leituras dos textos, partem realmente da pesquisação. Elas partem da pesquisação. E a história, a evolução da teoria do conhecimento, em determinado momento histórico, vão se colocando outros nomes. Porque o início tinha um momento histórico, como você também colocou. Hoje, nós temos outro momento histórico. Inclusive, né, no vídeo, não sei, são muitas coisas que eu queria perguntar, mas o tempo é curto. Veja, que ele traz uma discussão interessante sobre a teoria da complexidade. Ele fala 3 ou 4 vezes em Edgar Morin. Inclusive, hoje, a discussão da teoria da complexidade, não só na área de educação, na área social, mas na área de ciências exatas, física, né, matemática, eles também estão discutindo, porque hoje o mundo não é só um mundo fechado dentro da escola. O mundo é todo o contexto que está ao entorno da escola. Então, essa teoria da complexidade me chamou bastante atenção. Hoje, né, uma coisa bem mais atualizada. Inclusive, ele cita isso a partir da pandemia. A pandemia parou o mundo. O mundo parou dentro da pandemia. Né? Quer dizer, ou seja, isso revela uma discussão complexa. Você vê, os Estados Unidos, né, com todo o domínio da sua potência aí mundial, do capitalismo, parou. A Europa parou, a Inglaterra parou, a Alemanha parou. Então, todo mundo parou diante de um assassino invisível. E aí a teoria da complexidade, ela entra em voga, ela entra com muita força nessa discussão hoje da atualidade, né, do Edgar Morin. Bem, mas para encurtar, eu queria que você comentasse um pouco sobre a discussão da ética, né, e sobre essas semânticas a partir da pesquisação. Tem mais alguém, Pedro, escrito aí, do bloco? Professora Isabela. Pronto. Fecha o bloco 3, né? Gente, está todo mundo me vendo aqui? Sim. Boa tarde. Professora, de antemão, muito obrigada pelas contribuições, né, pela aula. Eu vou assumindo que eu não vi a live e não li todos os textos, só li de David Tripp, né? E aí eu só queria que a gente pensasse, na verdade, eu fiquei com uma dúvida em relação à investigação, né? Porque eu entendi como se fosse um guarda-chuva, não sei se assim eu posso colocar, um guarda-chuva temático, e aí ele sinaliza a pesquisação, aprendização, prática reflexiva, projetação. Aí eu queria que a senhora pudesse explicar um pouquinho mais como é que a pesquisação se insere nesse contexto, as diferenciações, e até a sua linha específica eu me sentiria contemplada, mas é só isso, assim, desse ponto. E se há um ponto, assim, eu fiquei pensando como a pesquisação, ela, na minha visualização, ela demandaria uma imersão no campo de mais profunda, né? Não sei se o tempo na pesquisação é algo, não sei se é relevante, mas algo marcado, assim, precisa de um determinado tempo ou um mínimo de tempo, não sei se tem essa relação constante. Então é isso. Não sei se ficou claro das suas minhas inquietações. Ficou. Posso ir, Pedro? É porque eu estou entendendo aqui, Marcelo, que só vai até 4h30 e a gente tem 17 minutos. É isso? Pronto, eu vou tentar ser bem breve. Vai ter que falar rápido. Anaís, para já é um prazer, né, ver que você continua interessada nesse tema da inclusão, que é um tema com o qual eu também
Já trabalhei mais em outras épocas, mas ainda trabalho um pouco, não é? E sim, né, sempre cai nessa questão redutora de que a formação inicial não é suficiente, etc, etc. Veja, tem um autor que eu gosto muito, que é uma das pessoas de talvez maior referência, ele é a maior referência em língua portuguesa, porque ele é português, mas ele escreve em português, que é o Davi Rodrigues. Ele tem uma posição muito clara sobre isso, né? Que é, assim, a formação inicial é sensibilizadora. A formação vai se dar na prática social, ponto. A formação do professor, a formação continuada do professor vai se dar. Ele diz que, em relação à inclusão, a formação inicial é realmente de sensibilização, né? E, na verdade, eu escrevi um texto já faz algum tempo, eu vou um pouquinho além disso. A escola contemporânea é inclusiva. Então, todo e cada professor que está na formação de professores tem que formar para a escola inclusiva, ponto. E a deficiência não é só uma das questões, né? Perfeito. É a gente compreender a escola como inclusiva. Para mim, é redundância falar em escola inclusiva na contemporaneidade. Exatamente do mesmo jeito. Na contemporaneidade, considerando tudo isso que eu coloquei aqui, né? Quais são as formas de transformação social e das relações, da problematização, da hierarquização de relações na sociedade, se não é tratando de todas essas questões que nos colocam em posição de inferioridade, superioridade, etc, etc, etc. Portanto, mas, como eu entendo, e o Davi fala muito disso, os professores fazem muito nas escolas. Se faz muito nas escolas, do ponto de vista da inclusão, seja da deficiência, seja enfim, de outras coisas. Eu te aconselho a ver um decreto, assim, quando eu estava em Portugal ainda, saiu um decreto, foi um decreto bem avançado do ponto de vista da inclusão, ainda não era o ideal, mas bem avançado de como eles pensavam a inclusão nas escolas. Aqui no Brasil também tem bastante coisa, mas que lá era bem claro, assim, né, o que era do professor de sala de aula, o que era do professor de educação especial, o que eram aqueles casos mais específicos, como, por exemplo, atendimento ao autismo, atendimento multideficiência, por exemplo. Né? Eu tive em escolas em crianças com multideficiência, acamadas estavam dentro da escola. Acamadas dentro da escola. Isso aconteceu para em 2000 e... O decreto sai em 2008, talvez 10, por aí. Mas, enfim, eu concordo com você que, do ponto de vista do que se faz hoje na escola, é muito importante, né? E é importante para produzir conhecimento sobre inclusão, sobre escola inclusiva, sobre escola contemporânea. E que você pode ter um foco na deficiência, né? Sobre escola contemporânea com foco na deficiência, né? E acredito que é um caminho, sim, certo? Acho que é muito, muito bom. Eu vou correr um pouquinho, a gente pode depois conversar mais sobre essas coisas. Mas foi um momento muito importante o que eu passei em Portugal. Eu fui 8 anos coordenadora de um curso de educação especial e reabilitação, e que a gente discutia, e dei aula em mestrado de educação especial, enfim. Mas foi muito importante. Agora, eu não vivi uma escola mais inclusiva do que a escola, o Centro de Educação de Adultos, onde eu fiz o meu trabalho de pós-doutorado em São Paulo. Uma escola de educação de jovens e adultos, foi o que eu entendi, eu compreendi o que era uma escola contemporânea e inclusiva. Né? Era assim, eu nunca vi uma coisa daquela, assim, a forma como eles funcionavam, quer dizer, você tinha meninos de 15 anos, tinha senhoras de 80, tinha pessoas com deficiência. Aquilo é a sociedade contemporânea funcionando dentro da escola. Impressionante. E eles produzindo conhecimento, ensino, aprendizagem, etc, etc. Mas a gente depois pode conversar um pouquinho mais. Aquela escola precisa ser muito estudada. Nesse sentido aí. Eu fiz uma pesquisa e intervenção lá, depois a gente pode falar um pouco mais. Marcelo, as semânticas são muitas, mas o que eu quis, o ponto que eu quis trazer aqui é que essas semânticas, elas advêm de linhas, né? Por exemplo, ele cita muito ali o Rocher, né? Henri Rocher.
e o Henri Rocher vai falar os 8 níveis de participação. E daí vem. Mas a participação, no meu entender, advém do para que a gente faz pesquisação. E como é que eu entro nessa perspectiva das relações entre sujeitos, entre conhecimentos, entre instituições? Se vai ser participação, colaboração, cooperação, etc., 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 né? Claro que você tem toda uma série de autores que desenvolvem pesquisa cooperativa, pesquisa colaborativa, mas a gente olhando nesse campo do todo, o que vai definir é o Monceau, a certa altura no texto dele, ele diz, a gente fica discutindo ontologia, mas o importante é epistemologia, ou seja, como a gente vê a relação entre sujeitos, instituições, não é isso? E conhecimentos. E isso vai definir. Agora, se é colaborativa, se é cooperativa, os níveis de participação, etc., isso está muito atrelado a determinados, e ele desenvolveu rapidamente, né? Alguns autores. Isso está muito ligado a alguns autores que ele cita, que desenvolvem. Isso acho que vai um pouquinho com você também, Bela, para essa pergunta que você faz, né? O Tripp, ele vai chamar de investigação-ação a toda a pesquisa, porque, gente, não é sobre compreender uma realidade, não, né? É sobre agir sobre uma realidade. Isso é uma outra questão que precisa ficar muito claro. Perfeito. Não é sobre compreender. Perfeito. É sobre agir sobre. Agora, a forma como eu me aproximo para agir sobre depende dessas relações, de como eu penso a relação entre conhecimento científico e conhecimento de prática social, entre universidade e prática social, entre pesquisador e prático. Isso vai definir. E aí, Bela, essas semânticas, tá? Vêm de autores que desenvolveram a partir dessa semântica. Né? A investigação para ele é um grande guarda-chuva, assim como a pesquisação é outro grande guarda-chuva. A pesquisação é um grande guarda-chuva, onde esse agir sobre é feito de forma rigorosa, né? Orientada, sistematizada, com recolha de dados, com análise, etc., que vai para a sua questão, Marcelo, que você traz da ética, né? Não é, eu posso estudar a minha vida, gente, claro que eu posso. Se eu o fizer de maneira rigorosa, metodológica, etc., né? Do ponto de vista dentro dos cânones de uma linha e de uma epistemologia que eu coloco, eu posso estudar a minha vida, não é? Para responder a um problema. Então, aí as autoetnografias, as autobiografias, as autonarrativas, etc. Mas a estrutura é de pesquisa, e é de estrutura de pesquisa científica, né? Onde eu tenho um problema, que eu vou, né, encontrar uma metodologia para resolver esse problema, etc. Agora, cabe a você fazer isso dentro do seu trabalho. Cabe a você saber fazer isso e convencer os seus pares, né? Porque você precisa apresentar publicamente entre os pares. Você precisa, por exemplo, na altura que eu estava no mestrado, há muito tempo atrás, 1900 lá vai bolinha, houve uma dissertação defendida por um aluno em ciência política em que ele se autocitava só. Ele só citava ele mesmo. Ele foi reprovado. Ele não convenceu os pares. São movimentos arriscados, mas alguns movimentos desses... adoro aquele arriscadíssimo, assim, que tem aquele... Veja, são movimentos arriscados, Marcelo, mas também são alguns desses movimentos arriscados que transformam a ciência, viu? E aí eu vou entrar na teoria da complexidade que você traz. Na verdade, o Morin vai fazer o caminho é um pouco o inverso do que você falou, né? O Morin vai trazer uma teoria da complexidade a partir da filosofia, etc., etc., a partir de estudos da química, da física, da matemática. Certo? Então, tem estudiosos, né? Aí vai entrar a teoria da relatividade, várias coisas, né? Vai entrar Elia Prigogine, vai entrar vários... Vem das ciências duras o questionamento das certezas. Não vem das ciências sociais, gente. Vem das ciências naturais e das ciências físicas.
A teoria da relatividade é uma delas. A gente começou a disciplina de metodologia qualitativa com isso. O final do século XIX, do ponto de vista dessas ciências e da arte, etc., etc., questionam imensamente esse paradigma científico das certezas e vão fazê-lo por dentro dele. Aí tem várias discussões, viu, Marcelo? Mas por dentro dessas ciências a gente tem o que eles vão chamar, né, dos sistemas lineares, né, os sistemas caóticos e os sistemas complexos. E aí a teoria da complexidade, toda a teoria que o Morin vai desenvolver do ponto de vista filosófico, o Ciolan fala disso, ele diz, vem da química, da física, né? Aí é preciso você estudar lá Ilia Prigogine, e estudar os objetos matemáticos fractais, tem uma série de coisas aí que caminham, né? Okay. E acho que eu respondi a ética, enfim. E, Marcelo, só uma coisa que você não falou, mas aí eu vou falar, falta Bela e você. Em relação à escola, né, o Ciolan falou que tem se desenvolvido muito trabalho de pesquisação com escola, sobretudo na formação de professores. Aí agora eu vou defender meu peixe, tá? E formação continuada de professores, né? Eu entendo que a pesquisação, né, por dentro ou não de mestrados profissionais, é uma ótima forma de você fazer formação continuada de professores, ao invés de ficar fazendo curso de reciclagem. Isso, ninguém recicla ninguém, gente, né? Agora, se a gente assenta grupos de pesquisa, ou se a gente coloca propostas, né, e projetos em que os professores, junto com nós, pesquisadores, com universidade, não sei o quê, começam a produzir problematizações de sua prática, né, e produção de conhecimento junto, isso tem uma força enorme. Eu conheci um professor na Espanha que fazia isso. O projeto dele de formação continuada da Universidade de Segóvia, não, eu esqueci o nome da cidade agora, depois eu me lembro. O projeto dele de formação continuada, ele trabalhava na área de avaliação, mas o projeto dele de formação continuada de professores, né, da escola, era um projeto de pesquisação. Eles tinham um grupo de pesquisação em educação física há 15 anos. E era um projeto de formação continuada de professores. Né? Então, bom, e aí, Bela, bate com a questão do tempo, relacionando aqui com a questão do tempo, né? A pesquisação requer tempo, né? A pesquisação requer vários ciclos. A pesquisação, por exemplo, aquilo que o Pedro descreveu, que é o ciclo da pesquisação, ele pode se fazer de forma concomitante, com mais de um problema ao mesmo tempo, enfim, né? Então, ela requer tempo, né? E um momento, por exemplo, que a gente conseguiu realizar muito, muito bacana a pesquisação, foi no PIBID, 4 anos, gente, é maravilhoso. Você produzir, junto com professores, diretores, coordenadores da escola, conhecimento, não é? A partir de questões que iam se colocando, primeiro numa turma, depois na instituição, depois socialmente, né? Trazendo para questões socialmente, né? Da relação escola, sociedade, indivíduo, etc., num processo de 4 anos, né? Então, de fato, Bela, a pesquisação é um tipo de pesquisa que requer tempo. Se você não tem pouco tempo, se você, por exemplo, aí você vai ter que fazer pequenos ciclos, ou um ciclo, sua pesquisação, aí eu vou só um elemento que não apareceu aqui ainda, que está no texto do Monceau, né? Ele diz que muitas vezes você está fazendo pesquisação e você atravessa por aqueles tipos. Você fica numa pesquisação técnica, aí você passa para uma prática, aí você passa para uma emancipatória, você volta, E aí, quando você tem um grupo grande, ou muitas pessoas, ou etc., às vezes um tá num momento, outro está no outro. Às vezes um só vai ficar 6 meses, ou 1 ano, 1 ano e meio, ou 2 anos. Mas o bom, Marcelo, é a gente ter um grande projeto de pesquisação na formação continuada de professores, ou um grande projeto de formação, né, na prática social com o Ludus, certo? E pensar nisso, e por ali vão passando várias, e a pesquisação está acontecendo.
Claro. E né, cada vez que entra um aluno, entra um problema novo, porque é um problema daquele aluno. Não. Entende? Eu acho que isso... Porque, por exemplo, esse professor lá de Segovia, acho que é Segovia mesmo, é o nome da cidade, ele dizia assim, por exemplo, na graduação, na formação inicial, os alunos conseguem fazer pequenos ciclos e com problemas muito pontuais, o que talvez apontasse para uma pesquisação técnica, entende? Mas você pode continuar e você planta ali, né, aquela ideia de pesquisador, né, de produzir conhecimento, de escrever sobre sua prática, você também está fazendo essa formação do professor nessa perspectiva de problematizador da sua prática, né? Problematizador e produtor de conhecimento bom, verdadeiro e que deve ser visibilizado. Essa é a grande questão das hierarquias de conhecimento dentro da nossa sociedade, gente. E quando a gente se propõe a fazer pesquisação, a gente está questionando isso. Está problematizando, né? Eu estou problematizando, porque eu posso ir para lá e reproduzir todas essas hierarquias. Pode. Eu posso ir para uma prática social e para uma instituição e reproduzir essas hierarquias. Ou eu posso ir e, de fato, atuar, intervir e produzir relações horizontais, né? Que é o que a sociedade está clamando por isso, gente. Né? Essa ideia, a sociedade contemporânea e inclusiva é uma sociedade de relações horizontais, né? Do ponto de vista de conhecimentos, de instituições, de sujeitos, etc. Agora, as frentes de lutas são muitas, né? As frentes de lutas são muitas. Tomam muitas formas, né? Tomam formas de movimentos, tomam formas de associações, tomam formas de práticas políticas dentro das escolas, tomam formas de sindicatos, enfim, né? A gente tem que compreender também que do ponto de vista dessas práticas sociais, também, em muitas práticas sociais também tem lutas, né? Não é só naquelas que a gente acha que tem. Em muitas práticas sociais também tem lutas. É isso. 4h31. Consegui. Marcelo, eu não sei se... Bela, deu? Massa. Muito bom, muito bom. Larissa, Dorge, Sônia, Natália, Thaís, que saiu... Enfim, eu é que adorei, que eu adoro conversar sobre isso, mas tem bastante coisa mesmo, né, Marcelo? Claro. Você falou assim do assassino invisível, não é assassino invisível não, Marcelo, esse assassino é produzido por nós, humanos, viu? Pensar que é um assassino invisível não nos ajuda a sair dessa para uma melhor não, viu? Porque aí o problema está mais uma vez no outro, não está em nós. E foi a gente que produziu esse vírus, e a gente que vai produzir muitos outros, né? Claro. Assim como diz o Bruno Latour, é uma mentira dizer que o mundo não pode parar, não pode produzir menos, não pode olhar mais, não pode preservar a natureza, etc. É uma mentira, a gente está vendo aí, né? Claro, claro. Mas aí, Marcelo, só mais uma coisa, que você falou de ética. Ó, existe uma resolução, que chama Resolução 510 do CONEP, que fala justamente sobre as pesquisas sobre a sua própria prática, que elas não necessitam passar pelos comitês de ética. Você leia lá, é uma Resolução 510 do CONEP. Tá? Eles listam lá os tipos de pesquisa que não precisam passar. Não é que elas não precisam ser éticas, gente, não é isso. Não é isso. Mas elas têm determinadas características, como, por exemplo, ser uma pesquisa teórica que emerge da prática. Eles colocam lá uma série de situações que eu acho que é bom a gente que habita esse ambiente, né? De pesquisa, que a gente conheça essa resolução do CONEP. E a invoque sempre que necessário, né? Ok. Tá bom? Pessoal, obrigada. Tchau. Professor, nós te agradecemos muito. Qualquer coisa, estamos aí. O Pedro, por favor, antes de você passar para os finalmente, eu queria dar uma informação aos colegas do grupo. De hoje a 8, nós estamos iniciando a disciplina jogo nesse horário.
Aí, de hoje a 15 dias, vocês entrariam nesse horário, porque aí eu já tenho orientado os alunos como é que vai ser o processo dessa disciplina, junto com os pesquisadores que estão envolvidos no nosso grupo, e também com relação ao estágio supervisionado e aos pesquisadores do programa Ludos. Então, de hoje a 8, eu vou conversar com os alunos em especial, mostrar toda a estrutura, e de hoje a 8 eu encaminho qual a leitura que a gente vai seguir adiante, de hoje a 8, tá? E de hoje a 15, nós nos encontraremos, de hoje a 15, tá? Já com a orientação didático-metodológica para os nossos trabalhos a posteriori, tá? Obrigado. Pedro, muito obrigado. Pedro, por favor, finalmente. Pedro, dá uma licença rapidinho, Pedro. Professor, existe a possibilidade de eu voltar a trabalhar presencialmente a partir do dia 14. Sendo discutido ainda na sexta-feira vai ter uma reunião com o gestor e a gente está... De forma híbrida? É de forma híbrida? Não, senhor, é presencial. Aí a gente está... Privado ou Estado? Estado. Estado. Aí existe essa informação, chegou hoje para a gente. Não é nada oficial, assim, né? Mas sexta-feira vai ter uma reunião e eles estão nessa tramitação. Então, eu estou deixando aberta, porque talvez a partir de 14 eu comece a trabalhar presencialmente. Perfeito. Com máscara, por favor. Com tudo, nem se preocupe. Dentro de uma garrafa de álcool. Professora Adriana, obrigada, viu? Saudades, beijo. Pedro. Então, gente, nós agradecemos a presença de todos e todas, certo? Um momento de muita aprendizagem. Em nome do coletivo, gostaria de agradecer também a professora Adriana, mais uma vez, por esse momento rico, né? E, como deu o aviso, a partir da próxima semana, nós estaremos na disciplina Jogo. Não é isso, professor? Mas... muito obrigado e até a próxima. Obrigado a todos. E um abração aí, meninos. E meninas. Abração. Universidade de Pernambuco. O conhecimento a serviço da vida.